A filosofia de Sartre, assim como a de tantos outros grandes filósofos, é multifacetada. Isso significa que a gente pode abordá-la de várias maneiras. A gente pode fazer a pergunta do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista histórico, da história da filosofia. A gente pode abordá-la do ponto de vista da ética, do ponto de vista de aspectos do existencialismo e assim por diante. Mas no caso de Sartre, essa amplitude do alcance filosófico se amplia porque os discursos utilizados por Sartre para divulgar a sua doutrina, a sua filosofia, não fica restrito a textos técnicos. Consideremos aqui o que é um texto técnico de filosofia. Um livro de filosofia, o Ser e o Nada, a Crítica da Razão Dialética, os Cadernos para uma Moral. Só que Sartre tem uma literatura, né? A gente pode pensar, e essa literatura ela é filosófica. A Náusea não é um livro que ao fim e ao cabo você é um romance, de fato é um romance, mas ali tem uma tese filosófica, a náusea, a descoberta da liberdade, e isso é revelado através de um romance. Isso não tem na obra técnica? Claro que sim, o Ser e o Nada retoma essa ideia, mas ela também está presente na literatura. O mesmo se passa com os Caminhos da Liberdade. A trilogia Idade da Razão, Sursi com A Morte na Alma revelam as desventuras, vamos dizer assim, de Mathieu, mas toda ela pautada nessa liberdade que é o Mathieu situada. Então a gente tem um segundo ambiente filosófico do Sartre, que com outro discurso revela os mesmos princípios da ontologia. A gente tem ainda, no caso do Sartre, o teatro, que é bastante rico. E a gente tem, por exemplo, a peça O Iclô, Entre Quatro Paredes, onde a relação com o outro, que está presente no Ser e o Nada, é também tratada. Então, a gente tem já um terceiro ambiente, um terceiro discurso, em que a gente pode encontrar a filosofia de Sartre. Mais uma abordagem possível. Além disso, a gente tem textos de Sartre que não sei se poderiam ser classificados como crônicas. A gente tem outros textos que são declarações políticas, a própria atuação dele como pessoa pública e a sua escolha política. Então tudo isso revela essa amplitude, não só da obra, mas de possibilidades de interpretação, de compreensão. Isso leva ao debate interno, ou seja, quando a gente estuda Sartre, a partir de Sartre mesmo, de uma série de movimentos que ocorrem dentro da sua obra. Isso faz com que a gente possa falar de um primeiro Sartre, um segundo Sartre, um jovem Sartre, um Sartre maduro, ou uma estrutura dessa ordem, pensando que a evolução do pensamento ela teria etapas. Isso é muito bem-vindo, afinal de contas mostra a concatenação interna do pensamento e como é que essa filosofia se desenvolve. Todavia, o grande problema é depois unificar, porque houve uma época em que parecia que Sartre, do Ser e o Nada, aquele Sartre da filosofia da liberdade, seria algo de diferente do Sartre da crítica da razão dialética, onde o debate ocorre com os marxistas, e ali na crítica da razão dialética você tem uma espécie de liberdade, mas uma liberdade que divergiria, é claro, eu sou contra essa ideia, divergiria daquilo que foi proposto em O Ser e o Nada. E, claro, você teria, no momento das psicanálises existenciais do Sartre, sobretudo a do Flaubert, um momento já distinto desse segundo momento de debate com o marxismo, em que o estruturalismo estava em alta naquele momento, enfim. Por que eu falo dessas possibilidades? Porque existem trabalhos muito importantes que foram feitos nesse sentido, dessa concatenação interna da filosofia de Sartre. Mas eu fiz a pergunta e agora retomo. O que unificaria todos esses momentos? Não apenas os vários discursos. O que unifica, por exemplo, o teatro, a literatura e os textos técnicos? Ou o que unifica aquilo que Sartre propôs quando jovem, quando nos seus primeiros conhecimentos da fenomenologia, daquilo que a gente encontra de maneira bem mais elaborada nos anos 60, na crítica da razão dialética, e mesmo as incursões de Sartre, já no final da sua existência,
a respeito do Flaubert, de uma possibilidade, o próprio Genet, em 52, essa possibilidade de discutir a liberdade em situação. Então, se fizermos essa pergunta, o que unifica tudo isso, a meu ver, é a liberdade. Então, se for para reunir tudo em uma única palavra, a gente poderia considerar a filosofia de Sartre, daí o primeiro momento dessa introdução, como filosofia da liberdade. Porque é a liberdade que unifica todos esses momentos, todos esses discursos, e, sobretudo, é ela que se explicita na existência do homem Sartre. Se a gente quisesse levar essa pergunta para o ambiente biográfico, a vida de Sartre, a relação dele com o fato de ser burguês e de ser de uma família importante, o fato dele ter tido uma relação com Simone de Beauvoir e detalhes dessa relação, então tudo isso revelaria também essa liberdade. Uma palavra que unifica desde Sartre criança, quando ele mesmo se descreve como não tendo superego, no início do Le Mot, as palavras, subscrevo de bom grado o diagnóstico de um eminente psicanalista, não tenho superego, exatamente por não ter tido pai. Então, desde ali, essa liberdade já se apresenta, é ela que vai motivar as relações pessoais, interpessoais dele, inclusive sociais, mas é ela também que unifica, desde a aproximação de Sartre da filosofia, da fenomenologia em 32, as suas incursões anteriores, é claro, mas também essa, e a gente vai encontrar até nos últimos textos. Ele está falando do Flaubert, mas ele quer mostrar o Flaubert como um brotamento involuntário de ser que se fez livremente. É o mesmo que ele faz com o Genet. Tá certo que ele não pode colocar como responsabilidade do Genet o fato dele ter vindo ao mundo. Então Sartre lá cunha a célebre frase que nós podemos até não ser responsáveis com aquilo que foi feito da gente, mas nós nos mantemos responsáveis com aquilo que nós vamos fazer daquilo que fora feito, ou seja, a responsabilidade permanece. Então, se a gente pensar a obra do Sartre, e isso facilita bastante o trabalho, como filosofia da liberdade, a gente pode unificar sem esse cuidado, que é bem-vindo, eu repito, mas é bem-vindo no ambiente de outro olhar, de outra perspectiva, de pensar um Sartre mais ligado à fenomenologia, o Sartre do ser e o nada, e aí, por consequência, as críticas, o Sartre da ontogênese privada, o Sartre da relação de sobrevoo com a história. Mas eu entendo que a passagem da filosofia da liberdade, de o ser e o nada, a crítica da razão dialética, acaba repetindo um caminho que eu chamei de desdobramento necessário. Ou seja, era natural que ao partir do ser, que se revela fenomenicamente em si e para si, isso levasse ao para outro. E a relação com esse outro não é nunca meramente interpessoal, esse outro com o O minúsculo. Ele também se institucionaliza nesse outro maiúsculo. Então, na crítica da razão dialética, quando Sartre descreve a formação ideal do que seria a sociedade, ele utiliza a base desenvolvida lá no ser e o nada, a liberdade absoluta. A liberdade absoluta ontológica, dessa feita situada, e por que situada? Com outras consequências. Consequências bem maiores do que aquela aparente liberdade absoluta desvinculada do ser. Então Sartre vai mostrar que não é isso. E quando ele trabalha a sua terceira fase, é de novo a liberdade. Ele vai buscar a liberdade, por exemplo, do Flaubert, nos primeiros momentos da existência. Até onde for possível de ser perguntado. E ele vai dizer, a partir daqui eu vou encontrar apenas genitrix, que é aquela relação quase confusa do filho com a mãe. Mas dali em diante, Sartre se pergunta, que ele adentra a infância do Flaubert e, claro, vai até as suas obras maduras, as do Flaubert. E nessa análise ele de novo mostra uma liberdade de situação. Então eu acho que, já estou encerrando esse primeiro momento da introdução à filosofia da liberdade, o que deve ser mantido a partir de agora é que existe todo esse trabalho histórico, historiográfico, biográfico, etc. do Sartre, e isso permite que a gente trabalhe a filosofia do Sartre em nichos, mas a proposta que eu tenho é compreender a filosofia de Sartre como filosofia da liberdade exatamente dessa perspectiva. Tudo aquilo que a gente puder ler do Sartre vai ter algo em comum, que é a defesa da liberdade restrita, que a um dado momento é ontológica absoluta, no outro momento é situada e
ao mesmo tempo vítima e aquela que faz a história, e a gente tem um terceiro momento dela sendo pensada a partir do ponto de vista individual, com todas as implicações sociais, históricas que isso tem, e o caminho de volta, que é aquele projeto do método progressivo-regressivo, que é a base da psicanálise existencial, que permitiu, por exemplo, analisar a existência de uma figura tão complexa quanto o Flaubert. Bom, então, eu encerro aqui Filosofia da Liberdade.